Salve, salve, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui com a nossa live, com Convocação CNN. Toda segunda, toda quinta-feira a gente chega aqui para você, traz todas as novidades do mundo do esporte. Já começo pedindo o seu like, a sua inscrição aqui, tá certo? No nosso canal do YouTube. E, claro, eu estou sempre muito bem acompanhado dos meus amigos, dos meus colegas. Quero trazer aqui para você a presença do Michel Bastos. Oi, Michel, bom dia. Bom dia, Jairo, Bruno, Alexandre. Mais uma live aqui com vocês. Vamos embora. Muita coisa pra gente conversar aí. Salve, Bruno Rodrigues, tudo bem? Tudo bem, Jairo, Michel, Alexandre e todos que estão acompanhando. Mais uma rodada, né? Cheia, com bastante coisa para discutir. Alexandre Simões, diretamente da Tatiaia, tudo bom? Bom dia, Jairo, bom dia, Bruno, bom dia, Michel. Tudo tranquilo. Vamos falar dessa rodada aí que foi eletrizante. Foi eletrizante, eu já quero começar dizendo o seguinte. Você já escutou aquele ditado que fala que cachorro de dois donos passa fome, né? Quando você... Ou tem um outro que fala assim que é impossível servir a dois senhores, né? Essa situação me lembra muito a atual campanha corintiana. É um time que está conseguindo avançar na Copa do Brasil. É o time brasileiro que tem a melhor campanha entre os brasileiros na Copa Libertadores, algo que o Corinthians não sabe o que é fazer isso há muitos anos. Não tem uma campanha decente na Libertadores desde o ano que foi campeão. Porém, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, o Corinthians regressou à zona de rebaixamento com a derrota para o Mirassol. Às vezes, é preciso escolher qual batalha você quer e você pode lutar. Perder para o Mirassol, além de ser a primeira derrota do Diniz no comando do Corinthians, para o atual Mirassol, que é um time que não tem funcionado, e a prova é a posição do Mirassol na tabela de rebaixamento, que depois, inclusive, de vencer o próprio Corinthians, sequer conseguiu deixar o Z4, é preciso escolher quais são as batalhas. Não dá para depender só de reclamar da arbitragem por conta de um pênalti que talvez não deveria ter sido pênalti no jogo. Mas o que faltou ao Corinthians é propor mais a partida, é fazer gols, é conseguir chegar até a meta, é escolher, afinal de contas, qual cachorro que pode ou deve passar fome. Porque, para encerrar aqui meu comentário inicial, se o cachorro do Campeonato Brasileiro for o faminto, a vida na Copa do Brasil no ano que vem será muito mais difícil. E Libertadores, meu amigo, um abraço, você não verá. Muito bem, para começar, Michel Bastos, Corinthians jogou mal ou foi prejudicado pela arbitragem? Olha, Jairo, eu acho que o Corinthians não foi bem, não jogou bem nessa partida contra o Mirassol. Eu acho que o resultado... Eu até acho também que não foi pênalti naquele lance, mas não justifica. Eu acho que não pode se basear em cima disso. Eu acho que o VAR, nesse jogo contra o Corinthians, foi o que pecou um pouco, né? Acho que teve momentos ali que ele agiu de uma forma e quando poderia ter agido numa mesma situação, da mesma forma, não o fez, né? Então, mas eu acho que o resultado não se baseia só nisso. Eu acho que o Corinthians ele tem que entender que ele precisa melhorar tecnicamente em alguns aspectos. Você mesmo falou, é um time que precisa, para ganhar as partidas, precisa chegar ao gol, fazer o gol, e isso não vem acontecendo. Mas e volto a falar, como você falou, acho que agora esse cachorro que é o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que entender que ele precisa se alimentar, que ele precisa comer, né? Porque tá na zona de rebaixamento. Não acho, né? Já vou adiantando, não acho que o Corinthians caia, né? Eu acho que o Diniz ele chega antes até do jogo contra o Mirassol. Com a chegada do Diniz, o Corinthians era uma equipe que não tinha tomado gols até então, né? Veio a tomar contra o Mirassol, mas, assim, precisa melhorar. Eu acho que o Corinthians se vê numa situação negativa no Campeonato Brasileiro. Se encontrar na zona de rebaixamento não é algo favorável. Então, o corintiano, o próprio Diniz, os jogadores, eles têm que entender que tem que começar a dar uma prioridade ao Campeonato Brasileiro. São 14 rodadas, tem ainda aí
mais da metade, um pouquinho mais da metade do campeonato pela frente, mas tem que ligar o alerta aí, porque senão pode complicar, e no final é aquela correria, é aquele desgaste que a gente já viu o Corinthians passando por isso, então é complicado. Então acho que já começar a focar, priorizar e dar atenção e importância ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, quero dar um salve para a galera que está com a gente aqui no chat também. Você pode mandar sua mensagem, fique à vontade, pode comentar. E a nossa meta de likes hoje é de 50, tá? A gente quer chegar até lá e a gente conta com você para isso. Bruno Rodrigues, Coringão, diante do Mirassol. O dinizismo dessa vez não funcionou? Te pergunto isso no contexto que a gente viu nos jogos anteriores, afinal de contas não tomou gol. O sistema defensivo parecia, pelo menos, estar mais organizado, algo que, na minha impressão, eu quero saber a sua, não aconteceu no jogo contra o Mirassol. Acho que essa é a leitura mesmo, Jairo. A gente conversava na redação depois do jogo contra o Peñarol, né, na semana passada, que era provavelmente a melhor atuação do Corinthians sob o comando do Diniz, né? E o que a gente viu ontem contra o Mirassol foi justamente a pior delas. Acho que num contexto de 11 contra 11, né? O Corinthians do Diniz teve alguns jogos em que ficou com 1 a menos, teve que correr atrás com 10 em campo, né? O clássico contra o Palmeiras, especialmente. Mas ontem era um jogo num contexto muito mais favorável ao Corinthians e realmente não foi uma atuação boa. O sistema defensivo confuso, né? O Matheus Bidu sofrendo muito com o Carlos Eduardo. A gente pode discutir o pênalti. Para mim, assim, é pênalti de VAR, né? Se você vai pro VAR, repete o lance várias vezes, coloca o zoom e vê que teve ali um trançapé no Carlos Eduardo, é o pênalti clássico da era VAR. Eu não sei se eu marcaria, acho que de fato tem um contato, mas não sei se também é um contato que justifique a marcação de um pênalti num lance capital do jogo. A expulsão é a mesma coisa. Não achei um absurdo a expulsão, mas quando o cara vai pro VAR, né, e tem a oportunidade de rever, aí ele avalia que não teve tanta intensidade. Foi diferente, por exemplo, do lance do André, quando o André foi expulso, né, na rodada passada. Foi uma tesoura também, mas o André veio numa intensidade muito mais forte. E ontem o Edson Carioca foi numa intensidade um pouquinho mais baixa. O Candançan na hora expulsou, né? Não acho um absurdo, porque de fato é uma tesoura, uma entrada feia, mas também de fato não tem a mesma intensidade que teve, por exemplo, a do André. Dito isso, o Corinthians fez uma atuação ruim, não conseguiu ser perigoso, teve mais posse de bola que o Mirassol, né? 61% de posse de bola na partida, mas não conseguiu agredir o Mirassol, justificar um resultado melhor do que a derrota por 2-1, né? O Corinthians que sob o comando do Diniz teve ontem a sua pior apresentação, normal também, apesar do Mirassol ser uma equipe que está brigando lá embaixo, é normal. O time do Diniz ia perder em algum momento. O que não é normal é o Corinthians na zona de baixamento. Precisa abrir o olho, a gente já falou várias vezes aqui. O Brasileirão, né, você vai deixando para depois. Esse deixar para depois pode ser muito tarde. O Corinthians precisa abrir o olho. É impressionante como a história vai se repetindo nos últimos anos, né? A gente está vendo novamente o Corinthians e o Santos também brigando ali na zona de rebaixamento, né? Porque os dois têm a mesma pontuação. Alexandre, eu quero seguir nesse assunto que o Bruno puxou a respeito da arbitragem, do cartão. Eu quero saber de você. Primeiro, o cartão vermelho que foi, vou inventar uma palavra aqui, desdado, tá certo? Ao Edson Carioca. Na sua visão, o Candançan agiu de maneira correta e Candançan fez correto também quando ele dá o pênalti no lance com o Matheus Bidu e o Carlos Eduardo? O Jairo, olha, a questão assim, o lance da expulsão, né, quando a gente vê a análise do VAR, realmente é um lance para cartão amarelo. Só que eu acho que a gente teve uma rodada de um VAR com muitas intervenções, né? Muitas intervenções no que aconteceu dentro de campo. Então, assim, eu não considero que seja um absurdo revogar o cartão vermelho diante da análise do VAR. O lance do pênalti, eu achei muito parecido com o pênalti do Clássico Mineiro aqui, né? Que o Kaique comete no Minda, né? Inclusive, no clássico aqui, o árbitro ia dar cartão amarelo por simulação e aí o VAR vai e corrige o erro do árbitro. É porque a gente tem que ter a noção de que a grande área é a proteção do atacante, né? A gente tem muito no futebol, a pequena área para proteger o goleiro, sim, e a grande área é para proteger o atacante.
Porque se ele é tocado, se ele é barrado ali, é pênalti. Né? Então a grande área, o atacante esperto, o inteligente, é o que busca o drible dentro da área, é o que busca a área, porque ali ele está protegido. Então quer dizer, é um pênalti de era do VAR, esse pênalti do Corinthians, né? Assim como foi o pênalti do Clássico aqui, até porque o Flávio não teve a visão total do lance, e existe um jogo do campo e um jogo do VAR, mas eu acho que são dois lances assim, que quem toma contra, claro que vai discutir, porque teve uma intervenção externa na decisão. Mas de toda forma, diante do uso da tecnologia, né, eu acho que não dá pra gente discutir. Eu acho que a arbitragem acertou nos dois lances, embora a gente tenha que reconhecer o sabor amargo de você perder um jogo em que a gente teve duas intervenções decisivas da arbitragem do VAR, né, e as duas foram contra você. Isso sempre gera uma sensação ruim no futebol atual. Bem, a gente tem aqui duas posições que são antagônicas dos treinadores, né? Porque durante o jogo o Diniz até chamou o Candanção de mascarado, né? Já durante a entrevista coletiva, o Rafael Guanais, o técnico do Mirassol, disse que a arbitragem não interferiu no resultado. Michel, você concorda com o Alexandre sobre o posicionamento em relação ao cartão que foi retirado do jogo e depois ao pênalti? Eu concordo, Jairo, só a única, como eu falei antes, né? Eu acho que, por exemplo, no pênalti que foi dado ao Mirassol, naquele lance ali, eu chamaria o VAR, eu ia analisar o lance, até porque eu acho que o jogador do Mirassol naquele lance, quando ele vê que o Bidu, não sei se vocês vão lembrar do lance, tem até um toque por baixo, mas ele meio que tenta agarrar com a mão o jogador também, do Mirassol, e nesse Sim, sem bola. E nesse momento é aquilo que o próprio Alexandre falou, ali é a área do atacante, e quando o jogador do Mirassol ele sente esse contato, eu sinto ali que ele se joga para cavar a falta e o pênalti. Enfim, mas há um contato também por baixo, eu acho que é ali que é onde o juiz ele sinaliza a penalidade, mas acho que era um lance para ser analisado, como foi o lance do cartão, né? Que é onde o juiz dá o vermelho, vai lá, analisa e troca de opinião e muda o cartão. Então, assim, mas eu acho que na mudança do cartão concordo que foi muito bem feito, mas eu acho que o pênalti deveria ter sido analisado da mesma forma que foi o lance do cartão. Pois é, né? Porque tira a dúvida da arbitragem, né? Porque você pode ter grita, reclamação de tudo quanto é lado. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha no que disse o Ranieri após toda essa situação do jogo, né? O pênalti, eu acho que não existiu. Aí ele fala um palavrão, porcaria nenhuma, né? Vou substituir aqui. Mas o juiz fica dando esses pênaltis. Complicado, disse Ranieri, jogador do Corinthians, né? Pela quantidade de palavrões, uma sentença tão pequena, dá pra ver que ele estava completamente indignado, né? Revoltado com essa situação do pênalti, né? O fato é que, por exemplo, olha só que interessante a situação. Se ele não tivesse chamado VAR, o jogador que estava envolvido no lance com o Matheus Pereira foi o Edson Carioca, justamente o depois aquele que faz o gol, né? Então, provavelmente, a história do jogo seria completamente diferente. A gente teria uma outra situação. Não sei qual seria o resultado, mas provavelmente uma história diferente. Você estava até falando a respeito disso, né, Bruno? Sobre essa questão da arbitragem, do Corinthians e do Mirassol. E sempre há também uma grita em jogos do Corinthians em relação à arbitragem, né? Principalmente, claro, quando o time se sente prejudicado. É mais um lance que pode até estimular talvez uma reclamação do Corinthians no tapetão lá do STJD, certo? As expulsões anteriores que o Corinthians teve sob o comando do Diniz, o próprio Diniz reconheceu, né? Uma foi de uma entrada desnecessária do André, a outra foi também pelo famoso, a gente já falou várias vezes aqui, famoso toque na genitália, né? Que virou moda no futebol brasileiro ultimamente. Mas acho que o Corinthians ele vai se ver no direito de reclamar, porque foram lances muito controversos, para dizer o mínimo. Que eu falei, eu acho que a entrada do Edson ela é forte, ela talvez não tenha tido a intensidade para justificar um cartão vermelho, ao contrário da entrada do André na rodada passada, por exemplo. E do lance do gol, é isso, é um toque, é o lance clássico de VAR. Quando você vai para o VAR
e vê que o Carlos Eduardo entra na área e é tocado pelo Bidu, o Bidu toca em cima com a mão e embaixo tem um trançapé. O cara tá em movimento, em velocidade. Tem um trançapé ali, e aí o Alexandre falou, o cara tá protegido, o atacante sente o toque e cai. O Carlos Eduardo foi esperto também. Mas acho que o que a gente tem que chamar a atenção dos 2 gols, e especialmente desse lance do pênalti, é a facilidade que o Carlos Eduardo teve para passar por 2, 3 marcadores do Corinthians, né? O lance do pênalti, ele acontece uma jogada em que o Carlos Eduardo tá do lado direito da área e ele tá cercado por 2 corintianos. Ele tá entre 2 jogadores do Corinthians, totalmente cercado, com sobra, tudo. Então, assim, a solidez defensiva que a gente tinha visto do Corinthians com o Diniz até aqui, em 7 jogos, né? Antes do Mirassol, a gente não viu ontem, e acho que isso está muito bem ilustrado, especialmente no lance do pênalti do Carlos Eduardo. E depois no lance do gol do Edson também. O Carlos Eduardo ganha na corrida do Bidu. O Bidu teve seríssimos problemas pelo lado dele ali na partida e acaba saindo o segundo gol. Acho que o Corinthians vai reclamar da arbitragem, mas é importante olhar também para a atuação, que não foi uma atuação boa, talvez a pior do Corinthians sob o comando do Diniz. Alexandre, se o Corinthians jogar desse jeito, durante a semana contra o Santa Fé, nem o Papa dá jeito? É interessante, né? Mas o Corinthians, assim, esse antagonismo do Corinthians de Libertadores e Campeonato Brasileiro é uma coisa muito curiosa, né? E a campanha do Corinthians é tão ruim no Campeonato Brasileiro, e eu acho que 2 aspectos são fundamentais para isso. E são coisas que não estão afetando ele na Libertadores. Primeiro, ele tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, marcou 10 gols. É muito pouco para um time da qualidade do Corinthians. Não vou nem falar do tamanho. O Corinthians tem bons jogadores, bons atacantes. Então, é muito pouco você ter 10 gols no Campeonato Brasileiro depois de 14 rodadas. Não dá para entender isso. E aí o outro ponto, que aí vai de encontro ao que acontece na Libertadores, o Corinthians não consegue fazer do fator casa um diferencial. É o 18º colocado numa classificação de mandantes. Então, um clube que tem a torcida como a do Corinthians, que é diferente, né? Eu já trabalhei várias vezes em jogos do Corinthians, em Pacaembu, no Morumbi, na Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians é diferente, tá? A média de público do Corinthians na Neoquímica Arena se aproxima de 40 mil pessoas. No campeonato geral é 33, 34, porque teve um jogo na Vila Belmiro contra o Bahia, que inclusive ele perdeu também, né? Então ali foram 13 mil pessoas. Então a média do Corinthians é quase a lotação total do seu estádio. Uma torcida que faz a diferença, que transforma o estádio realmente numa casa. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não está conseguindo fazer disso um diferencial. E esse, se a gente for pegar historicamente, sempre foi um diferencial do Corinthians, né? Você jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena sempre foi muito difícil. E esse ano, no Campeonato Brasileiro, está sendo fácil para os adversários. Então eu acho que são 2 correções que precisam acontecer. Na Libertadores, isso não é registrado, mas no Campeonato Brasileiro acontece. O time não faz gol e o time não ganha em casa. Quer dizer, isso aí é a fórmula para o fracasso numa competição por pontos corridos. O que me parece é que o Diniz ele consegue fazer um ajuste no sistema defensivo do Corinthians, apesar de não ter funcionado, evidentemente, na partida contra o Mirassol. Agora, talvez, está na hora do Diniz focar a sua atenção para o ataque, né? Porque, como o Alexandre trouxe pra gente, o pior ataque do Campeonato Brasileiro não vai chegar longe no Campeonato Brasileiro. Isso chega a ser meio óbvio, né? Porque na mesma competição você tem o pior sistema defensivo, que atualmente é do Botafogo, que tomou 26 gols, mas o Botafogo está no meio da tabela, porque ganha jogos, porque faz gols. A realidade corintiana hoje é completamente diferente, né? E é o time que, quando faz o gol, ainda leva um azar danado, né? Porque nós tivemos nessa partida o Breno Bidon tendo gol anulado por conta do impedimento do Yuri Alberto. E para isso eu chamo aqui o comentário do Michel. Michel, quando a gente vê aí o Corinthians com essa dificuldade, né, dessa questão fina do ajuste do gol, o que na sua avaliação pode ser feito pelo Diniz ao puxar, talvez pelo braço ou pela orelha, os jogadores corintianos para perguntar: e aí, galera, vamos afinar essa posição aí, vamos melhorar essa pontaria? O que você acha que é preciso fazer? Então, Jair, eu acho que os números estão aí, o próprio Alexandre comentou, falou, e para mim também é algo surreal quando você vê
Um ataque do Corinthians que tem Yuri Alberto, que tem Memphis Depay, que tem o próprio Lingard que chegou agora. São jogadores de muita qualidade, né? E a gente comentou isso numa live, há 2 lives atrás. A gente até discutiu sobre isso, que eu cobrei o Memphis, até falei sobre o próprio Yuri Alberto, comentei que com ele em campo a dinâmica do Corinthians realmente ela muda, porque ele é um jogador que se esforça muito para a equipe, mas ele é um camisa 9, cara. O camisa 9 ele vive de gol. E para você fazer um resultado, uma vitória, você precisa marcar, você precisa fazer números. E o Corinthians não vem fazendo. Então, acho que o Diniz é um treinador muito inteligente. Esses números, ele é consciente, ele é ciente que são baixos e que precisa mudar. Então, vai ter que dar o puxão de orelha, como você falou. Eu acho que os treinamentos estão aí para isso. Eu acho que você focar mais, ele conseguiu ajustar o sistema defensivo? Legal, beleza. Só que, cara, para você vencer, ainda mais no Campeonato Brasileiro, onde você está na zona de rebaixamento, você precisa marcar, você precisa melhorar esses números. Realmente, 10 gols em 14 rodadas é muito pouco com um ataque que hoje, os nomes que eu citei, tem o Corinthians. Então, precisa melhorar, vai ter que treinar muito, vai ter que puxar a orelha mesmo e focar nisso, cara. Eu acho que ele conseguiu dar essa ajustada. Talvez, como vocês falaram também, não foi algo que prevaleceu nesse jogo contra o Mirassol, né? Que a defesa não foi tão bem, mas nos últimos 7 jogos aí do Diniz, isso correu muito bem, acabou não tomando gols, mas agora precisa focar no ataque, porque para fazer pontos, para ganhar a partida, você precisa fazer gol, amigão, não tem jeito. E a gente tem uma questão, né, Jairo, que é de confiança. Sim. O Yuri tá passando por um momento já, o último gol dele foi contra o Platense, né? Já alguns jogos que ele perde oportunidades. Ontem ele não teve nenhuma oportunidade assim tão clara. Foram 2 chutes de perna esquerda, né? Pelo lado esquerdo, entrando pelo lado esquerdo da área. Não eram chances claríssimas de gol. As 2 forçaram defesas do Walter. Mas acho que tem uma questão de confiança. O cara vai acumulando jogos sem marcar. Isso afeta muito, muito a confiança de um cara que, como o Michel falou, ele é cobrado e eu tenho certeza que ele se cobra para fazer gols. E a gente sabe do que o Yuri é capaz, ele sabe das próprias qualidades, do que ele inclusive já entregou pelo Corinthians em termos de números. Isso certamente tem um peso, vai afetando o jogador. Ele precisa voltar a marcar o mais rápido possível. É um cara que se entrega muito. Você precisa, acho que, ver o jogo inteiro do Corinthians para avaliar a atuação do Yuri Alberto. Não pode ficar restrita só, ele marcou ou não marcou. Mas já é uma sequência em que ele tá em branco e precisa marcar o mais rápido possível para retomar essa confiança. Não faz muito tempo ele estava ganhando o troféu Roberto Dinamite porque foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E olha só essa distância, né? Vamos agora falar então de confiança, Bruno. Só que vamos mudar de time. Vamos falar do São Paulo, né? Porque a impressão que dá é que a confiança é cada vez menor da torcida do São Paulo, que já não começou muito confiante, né, em relação ao trabalho do Roger, né? Nós tivemos aí a partida no Campeonato Brasileiro, o São Paulo estava jogando lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, por causa do show do The Weeknd, né, que nós tivemos aí no estádio do Morumbi, mas com o mando de campo, portanto, jogando em casa, empatou com o Bahia 2-2. Empatou não, né? Cedeu o empate, a gente vai falar sobre isso e eu queria a sua avaliação, Bruno. A torcida pegou no pé do Roger, porque quando, por exemplo, ele faz as substituições, coloca lá o Ferreira em campo, já estavam xingando ele de burro e o caramba. Acabou a paciência? Jair, nunca teve, né? Eu acho que a avaliação sobre o trabalho do Roger é essa. A torcida... O Roger chegou ao São Paulo com o torcedor predisposto a não apoiá-lo. Isso eu acho muito problemático, né? A gente pode discutir os motivos, a saída do Crespo, o torcedor não concordar com a forma como o Crespo saiu, e eu também não concordo, achei que era uma mudança totalmente desnecessária para o momento. Então o torcedor tem todo o direito de pegar no pé da diretoria, né, das pessoas que tomam decisões no São Paulo. Agora, o Roger não se colocou lá, né? Não foi ele que chegou chutando a porta e falando, não, esse cargo aqui é meu. Ele foi colocado lá, ele foi contratado, era um cara que estava no mercado, estava desempregado e assumiu o time e está fazendo um trabalho que eu acho regular, né? Não é brilhante, longe disso, mas também não é tão ruim quanto os torcedores
fazem crer pelas manifestações constantes de insatisfação, de protesto. Enfim, e é curioso, porque os torcedores chamavam ele de burro, ele fez as alterações, 2 minutos depois o Caleri cruza para o Ferreirinha e o Ferreirinha marca. Agora, tem uma outra questão, né, Jairo? Eu acho que o técnico precisa ser... A gente tem que avaliar o trabalho do técnico, tem que sempre tomar muito cuidado e tentar ver a coisa sempre, né, numa perspectiva assim, macro, né, de analisar trabalho, capacidade de treino, de motivar atletas, de padrão de jogo e tudo mais. Agora, o técnico não entra em campo, né? Então, ontem o São Paulo teve a infelicidade do Lucas, a gente vai falar sobre isso também, né? O Roger colocou um cara que estava desde março sem jogar e o Lucas estava 100%, né, para fazer o retorno, para retomar, né, a carreira dele com o São Paulo, que tem sido também muito acidentada por lesões desde que ele voltou. E aí o São Paulo fica sem o Lucas. Depois das substituições feitas, o Alan Franco foi fazer número no ataque porque não conseguia acompanhar, né? Então estava... ele estava fazendo sombra na saída de bola do Bragantino porque ele já não estava conseguindo correr. E o lance de empate do Bahia do segundo gol, uma falha do Rafael, né? Na verdade, uma falha generalizada do sistema defensivo do São Paulo, que permitiu o avanço dos jogadores do Bahia, permitiu o cruzamento do lado esquerdo, o Sabino afasta mal, e aí o Rafael, numa tentativa, acho, de agarrar a bola, acaba não conseguindo agarrar, ela bate na trave e sobra para o Eric. Então, assim, é preciso olhar para isso também. Quando a gente olha para o placar, o São Paulo não ganhou jogando como mandante, precisa ganhar, o trabalho do Roger não é brilhante. Acho justa a observação. Agora, olhando para a partida, eu acho que o Roger fez as alterações que eram previsíveis, fez as mudanças, a mudança surtiu efeito com o gol do Ferreirinha, e o São Paulo teve a infelicidade das lesões e a falha individual do Rafael, que é algo que o Roger não consegue controlar. Michel, quem é mais culpado? O Roger ou o Rafael, que talvez deveria fazer umas aulas de vôlei para agarrar melhor a bola? Não, Rafael tem que assumir esse erro. Acho que não é um erro do Roger, como o próprio Bruno falou. Agora, eu só queria comentar, Jairo, rapidinho, um pouco sobre o fato da torcida estar aí pegando no pé do Roger. Eu, quando houve a saída do Crespo e a chegada do Roger, eu não vou mentir para vocês que eu não entendi e não fui muito a favor, não pelo Roger, certo? Mas sim pelo momento que o Crespo acaba saindo. Então acho que isso pesou muito do fato da torcida ser contra a chegada do Roger. Eu acho que o Crespo estava arrumando ali naquele momento o time do São Paulo, era líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que o que pegou mais foi isso. Mas eu fui uma pessoa que comentei que eu não achava justo com o Roger as críticas sem antes ele mostrar o seu trabalho, a gente julgar o seu trabalho antes dele começar. Se você pegar a classificação do Campeonato Brasileiro hoje, Jair, você vê 3 clubes na frente do São Paulo, que para mim são 3 clubes que tecnicamente são superiores ao São Paulo, que é o Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Então, assim, se me perguntar se hoje o Roger faz um bom trabalho, cara, sinceramente, para mim faz um bom trabalho, porque a equipe do São Paulo hoje é 4ª colocada do Campeonato Brasileiro, e lá no começo do ano, se a gente fosse falar, a gente talvez não acreditaria que talvez estivesse ali brigando por Libertadores, no topo da tabela. Então, assim, eu acho que, lógico, tem algumas coisas que a gente critica do Roger e tudo mais, mas eu acho que você tem que avaliar resultado, né? Acho que o mais importante é o resultado. E hoje o São Paulo, lógico, o torcedor ele quer ver o São Paulo como primeiro colocado, brigando pelo título, mas, gente, não vamos se enganar, a equipe do São Paulo tem hoje é uma equipe para brigar por Libertadores, não vai brigar para ser campeão de quase nada. Então, assim, hoje, se eu for julgar o trabalho do Roger, é um bom trabalho, não é perfeito, não é maravilhoso. Eu acho que para isso ele teria que ter uma equipe melhor para poder brigar por títulos. É algo que não vai acontecer. Aí também teve ontem, mais uma vez, a perda do Lucas. Querendo ou não, um jogador importante que vem vivendo com as lesões. Mas, cara, hoje, se for para julgar
o trabalho do Roger é bom, ele não é ruim. Até porque hoje a gente encontra uma equipe que, para mim, lá no começo, ia brigar ali meio de tabela, Sul-Americana, nem para Libertadores. E tá ali, quarto colocado. Alexandre, a gente está falando sobre isso. O Lucas ele teve uma ruptura no tendão de Aquiles e a gente ainda não teve uma manifestação, né, ou pelo menos oficial, assim, do tempo de recuperação dele por parte do DM de São Paulo. Mas quando a gente consulta aqui fontes, especialistas, a gente está falando de até 1 ano de recuperação. Ou seja, a temporada do Lucas já era 46 dias afastado, joga, pouco tempo depois se machuca novamente e perde o ano. Diante de uma perda importante, porque é um jogador referência no campo, né? Para os demais ali no São Paulo. Você acha que o Roger vai ter que fazer o que dá? E ele teria, por exemplo, alguém à altura que possa substituir o Lucas? É muito difícil, né, o Jairo? E num passado recente, né, o último grande título do São Paulo, que foi aquela Copa do Brasil, o Lucas teve um papel importantíssimo, né? O Lucas foi o cara daquele time do Dorival, né? Uma situação extremamente complicada, porque o São Paulo, ele já passa por uma situação extracampo muito difícil, né? Inclusive o Michel falava aí da troca do comando, né? E a saída do Crespo, acho que teve muito mais a ver com essa questão política administrativa do clube do que técnica realmente, né? Do que técnica. E aí, quando você tem um cara do tamanho do Lucas, por tudo que ele representa para o São Paulo, por ter sido criado lá e pelo que ele fez no futebol europeu e vem de volta para o Brasil, sem dúvida é uma liderança extremamente positiva no vestiário, na concentração, na viagem, né? E o São Paulo, de repente, perde isso, né? Perde essa referência, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Até o próprio Lucas, de repente, pode fazer uma revisão da carreira e a gente não sabe como vai encarar essa situação, mas eu acho que assim, para o momento, por toda a pressão que tem em cima do Roger, por toda a pressão que tem em cima do próprio clube, de diretoria, de conselho, de tudo, eu acho que é uma perda muito significativa e a chance disso impactar no desempenho da equipe é grande, porque eu imagino que o Lucas era uma espécie, talvez não único, mas que o Lucas com certeza era um para-raio nesse São Paulo tão conturbado e viver nesse momento de crise, sem dúvida que era. A impressão que eu tenho é que o Lucas, ele pelo menos tinha a capacidade de ajudar a blindar um pouco dos problemas que o São Paulo tem enfrentado da questão política, porque é um jogador que é uma referência para os demais no quesito de experiência, ou seja, já passou por isso muitas vezes aqui no Brasil e na Europa e sabe, né, o quanto a situação do clube pode atrapalhar o cotidiano dos jogadores e piorar o desempenho, né? Então, a ausência dele será muito sentida por isso, porque não é só dentro de campo, é a coisa do cotidiano, né? Dos treinos, da orientação, dia a dia. Do grupo de WhatsApp, do dia a dia, né, Michel? Sim, não, exato, Jair. Eu acho que o Lucas, eu acho que ele é sim dentro do vestiário. Acho que pela história que ele tem dentro do clube e também a história na carreira dele, né? Ele tem uma história bem bonita no São Paulo, né? No seu começo de carreira e depois da sua saída, ele vai para a Europa. É um jogador vencedor, então isso, eu acho que o elenco, o vestiário, ele reconhece e isso é importante. Então, quando você tem uma perda como essa, que é de um jogador importante que você já sabe que não vai jogar o resto da temporada, isso atrapalha um pouco, né? E eu não falo só referência de vestiário. Eu acho que o Lucas, fisicamente bem, ele é a maior referência técnica do São Paulo. Então, é uma perda realmente, num momento que o São Paulo vive hoje, muito grande, Jair. Bruno, e aí? Põe quem? São Paulo está numa crise financeira, não há dinheiro. Tem algum outro nome, por exemplo, que possa vir talvez de Cotia, que possa substituí-lo ou no próprio elenco? Eu acho que no elenco do São Paulo não tem substituto, né? Como os companheiros falaram, é um cara referência técnica, identificado. Essa questão a capacidade dele de blindar o Roger, ela é importante. E o elenco do São Paulo acho que tem tentado fazer isso. O Luciano esses dias fez um gol, foi comemorar com o Roger, né? Como um recado de,
tamo junto, né? Dá uma força pro treinador. Numa derrota do São Paulo também o Caleri disse, pô, o Roger não fala chinês com a gente, ele fala a linguagem do futebol. Então não é que o cara também fala algo que não é compreendido pelos atletas. Acho que o elenco todo tem procurado blindar o Roger e o Lucas seria muito importante nesse aspecto. Agora tem uma questão do Lucas, né? A gente se preparando aqui pro convocação, eu fui dar uma olhada. O Lucas tá com 33, vai fazer 34 em agosto. Tá perto. E é provável que não volte a jogar esse ano. Se for voltar a jogar, vai jogar muito já no fim da temporada. E aí também é preciso avaliar se vale a pena colocar o cara já nas últimas rodadas ou segurá-lo para ter um 2027, né, com a oportunidade de fazer pré-temporada, de se preparar fisicamente para iniciar um novo ano. Cara, com 34 anos e esse monte de problemas físicos que o Lucas tem, acho que o Alexandre que falou, né? Talvez seja um momento para o Lucas reavaliar o que ele né, espera da carreira daqui para frente, se ele ainda tem a perspectiva de jogar mais alguns anos ou mais um ano. Infelizmente, né? É uma pena porque a gente sabe que é um cara super profissional, que se dedica, é um cara que treina, que se cuida, né? Não é um jogador que tem problemas extracampo, enfim, ele é muito discreto, inclusive o Lucas é um cara muito responsável com as questões profissionais de carreira dele, sempre foi, e tem uma lesão agora depois de voltar de um período machucado, né? Então é muito ruim até de ver a forma como ele deixou o campo ontem, né? Chorando de dor, porque foi um rompimento do tendão, deve ser uma dor filha da mãe, eu não faço nem ideia. Não sei se o Michel já teve esse desprazer, né? Mas é uma lesão grave. E acho que é um momento para ele reavaliar até onde ele pode ir. Não vejo o Lucas jogando em outro clube. Não vejo o Lucas tendo um futuro pós-São Paulo. Imagino que o São Paulo seja a despedida, né? O fim de carreira dele. Eu acho que talvez seja o momento de avaliar quando vai ser e como vai ser esse fim de carreira do Lucas. Rapidamente, Michel, só pra gente girar o assunto. O que você ia falar? Não, só para completar aí que o Bruno falou, cara, acho que é um momento ainda muito, acho que é muito cedo, né, cara, de você pensar no que vai ser daqui para frente na sua carreira. Lógico que é uma lesão que chega numa idade já avançada, né, você com 33 anos e também com um histórico também bem grande de lesões. O Lucas já sofreu bastante com algumas lesões que o impediram de jogar no São Paulo mesmo. Então, mas eu acho que conhecendo um pouco do que eu conheço do Lucas, e é um cara que ele sente muito, dá para ver quando ele sai de campo a sensação que ali ele chorando, ele sentindo muito aquele momento que ele estava passando. E a gente, cara, que jogou bola, eu acho que se fosse para escolher um cenário, aquele cenário final, sabe, o momento do filme, como que vai acabar, eu acho que a gente escolheria para ser um final feliz e acabar da melhor maneira. Você acabar assim, parar em cima de uma lesão grave como essa, eu acho que conhecendo o Lucas é um cara que vai sim tentar se recuperar o mais rápido possível, da melhor forma possível, e ainda assim, com certeza, entregar um pouquinho mais ao São Paulo, que é um time que ele tem um carinho, uma paixão muito grande. É o que eu acredito. Muito bem, vamos falar agora também de um jogador, 34 anos, fez grande sucesso no Brasil, foi para a Europa, fez grande sucesso, retornou ao Brasil num clube tradicional. A gente está falando de Neymar, né? O jogo do Santos, a gente, claro, viu que o Neymar não atuou, porque o jogo foi no final de semana, né, contra o Palmeiras. Mas o nosso assunto é o que aconteceu neste domingo, assunto quente, tá? A gente está aqui com uma reportagem que está no site da CNN, informação que foi dada inicialmente pelo GE, confirmada pela CNN, de que o Neymar se irritou com o Robinho Júnior, tá? Depois de um drible no meio do treino. E aí, de acordo com a apuração, houve empurra-empurra, bate-boca, e aí o Neymar teria dado uma rasteira e também um tapa no Robinho Júnior. E depois foi lá e se desculpou com o atleta. Só para completar, antes de fazer uma pergunta para o Michel, eu havia até feito uma matéria no ano passado de que quando o pai do Robinho Júnior foi preso, né, por conta daquela acusação e condenação de estupro, crime cometido na Itália, do qual ele está respondendo estando preso aqui no Brasil, em São Paulo, o Neymar publicou um textão dizendo que iria
cuidar do filho do Robinho, assim como o Robinho cuidou dele quando eles atuaram juntos pelo Santos, tá? Explicado toda a situação. O Michel já tá até rindo já, né? Michel, é normal essa história de rasteira e tapa na cara? Ô, Jairo, pô, se eu falar que é normal, o nego vai falar, pô, Michel é agressivo. Mas não, cara, posso ser sincero pra você? Claro. No dia a dia, o dia a dia, o pré-jogo, quando você se prepara ali para uma partida e tudo mais, os treinamentos, é muito intenso, Jair, é muito intenso. Então, falar que isso é normal, não é tão normal, mas acontece. Acontece de você se desentender, você tomar uma entrada mais dura, você pegar um moleque, hoje em dia, porque essa molecada tá folgada, não vou mentir, aí o moleque vai lá, faz um drible, quer tirar onda, quer não sei o quê. Aí, filho, se pega num dia que você não tá legal, vai tomar um peteleco, vai tomar, entendeu? Acho que o negócio é depois, ali no dia a dia, você respeitar, você ir lá, se desculpar, e depois, vida que segue e tudo normal. Eu acho que, lógico, vai se discutir, até porque Robinho Júnior, filho do Robinho, e como você mesmo falou, quando chegou o profissional, o Neymar falou que ia abraçar e ia cuidar. Cara, no dia a dia ali, acontece, cara, não tem jeito. Dependendo do que aconteceu, né? Que falaram que ele deu um drible no Neymar, o Neymar foi lá e evitou. Mas a gente tem que entender o contexto em si, do que aconteceu. Mas, cara, são coisas que acontecem, né? Poderia ser com outro, aconteceu com o Robinho, mas no dia a dia ali, cara, acontece muita coisa. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu falo que e sempre elogiei, que é o Felipe Melo. Cara, se você chegar num dia e for treinar com o Felipe Melo da vida, é um cara que ele faz o que ele faz no jogo, no treino. Você vai tomar porrada, ele vai te irritar. E se você não estiver bem, vai rolar uma bateção de boca ali, vai rolar umas farpinhas, não tem jeito, não tem como, isso já aconteceu comigo. Então, assim, lógico, porque é com o Neymar, a gente vai discutir, a gente vai falar, e também por ter sido com o Robinho Júnior, mas é algo, gente, que no dia a dia a gente passa mais tempo com os nossos companheiros, com o pessoal que está ali no clube, do que com a nossa família. E eu, com a minha mulher, eu discuto todo dia, pô. Não vou discutir no centro de treinamento, não vou ter uns arranca-rabo lá. Então isso acontece. Eu estava conversando antes da gente entrar no ar com o Renan Fiuza, que é o nosso repórter aqui da CNN, e por fato de ser lá de Santos, ele tem muitas fontes no esporte, já trabalhou com isso lá, estava contando pra gente que o que motivou também foi uma questão de relacionamento, tá? Do Robinho Júnior com o elenco. O elenco estava bravo por conta de atrasos do Robinho Júnior no treino, porque o Cuca tinha mudado o horário dos treinos, né? Passado da tarde para amanhã, e essa mudança teria agradado os jogadores, e se um comete um erro, aí o Cuca vai acabar punindo os demais jogadores com a mudança do horário do treino, tá? Então trazendo mais esse elemento. Alexandre, briga de família, é assim mesmo? Você acha que tá certo? Isso não pode atrapalhar um pouco a liderança do Neymar em relação ao elenco do Santos? O Jair, assim, a gente não consegue ter a noção de até que ponto a questão seleção brasileira está influenciando o Neymar no seu dia a dia, né? Porque eu acho que o movimento de volta ao futebol brasileiro, claramente, foi uma tentativa de ficar mais próximo da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? E nós estamos aí há pouco mais de... Aliás, há 2 semanas da convocação, né? Sem ser a próxima segunda-feira, a outra, né? Dia 18, que vai acontecer a convocação do Carlo Ancelotti. Então, quer dizer, ele veio para o Brasil fazendo um movimento para tentar se aproximar da Copa do Mundo, e a realidade, eu acho que mostra ele cada dia mais distante dessa Copa do Mundo, né? Então, eu não sei até que ponto isso pode estar influenciando o dia a dia do Neymar, tá? Agora, por outro lado, esse tipo de situação, como o Michel Bastos colocou, né? E eu, por ser um pouquinho mais veterano, eu já vivi os centros de treinamentos dos clubes de uma forma diferente, a abertura era completamente diferente do que é hoje no futebol. Isso é uma coisa que acontece. E se a gente for recorrer lá aos anos 80, anos 90, a gente vai ver que era até
uma coisa não rotineira, mas uma coisa que fazia parte dali dos grupos de jogadores, né? O importante é a ação após o fato. Se o Neymar reconhece o erro, se o Neymar pede desculpa, eu acho que aí é um lado positivo, entendeu? Porque, claro, que não pode acontecer agressão, não pode. Isso todos nós sabemos. Mas ali no dia a dia, na convivência do futebol, cada um com seus problemas, cada um levando as suas situações, eu acho que não é uma coisa. É porque hoje em dia isso é muito raro de ser vazado, né? Porque a imprensa não tem mais acesso ao centro de treinamento. Mas na minha época de repórter, cara, já cansei de ver isso acontecer em Cruzeiro, em Atlético, situações de repente até mais graves e que depois foram contornadas, né? O Alex Alves, por exemplo, né? O já finado Alex Alves, né? Que infelizmente morreu muito jovem, mas vocês não têm noção do que era o Alex Alves no Cruzeiro. Mas era uma pessoa de bom coração, que explodia, mas meia hora depois o Dida, Marcelo Ramos, chegava lá, conversava com ele, fazia, e ele ficava até envergonhado das atitudes dele. Mas de toda forma eu acho que é isso. Eu acho que o fato em si com o Robinho Júnior é claro que ganha muita dimensão porque é o Neymar e porque não é uma coisa que a gente tem tanta informação em relação a isso hoje em dia, porque os CTs são todos fechados para a imprensa. Mas de toda forma eu acho que o Neymar se desculpar, o Neymar tentar resolver a situação, aí eu acho que é passado e a gente vê às vezes alguns entreveros desses acontecerem até dentro de campo. Eu até vou contar uma história. Meu pai foi jogador de futebol, né? Foi goleiro, jogou muitos anos no Corinthians, no Curitiba, e ele sempre me contou desde pequeno que nos anos 80, já que você citou, né, antigamente era muito diferente, né? Eles ficavam nessa coisa de provocação dos jogadores, questões pessoais e tal. Aí um dia um deles, no treino, chegou armado, revoltado, né? Tava querendo resolver a situação. Resumo da história, ele levou um corre dos demais jogadores, levou um cacete de geral. No outro dia tava tudo certo. Todo mundo tinha pedido desculpas, o time foi lá e ganhou o jogo, tá certo? Então essas coisas acontecem há muito tempo no futebol. Só que hoje, por exemplo, Bruno, a gente tem uma outra coisa, né? Que é o Neymar tentando ir para a Copa do Mundo. Será que essa notícia, como a gente trouxe aqui, que tá na CNN, isso não vai cair no zap do Ancelotti? Eu acho que para mim esse é o ponto. A gente comenta muito, né, Jairo, aqui na redação, quando a gente tá ou para entrar aqui no Convocação, ou no nosso dia a dia, quando não tem a live, que acho que uma das coisas muito legais da gente fazer o programa é a gente ter, por exemplo, a oportunidade de ter o Michel, que é ex-jogador, quando a gente tem o Fabrício, ex-jogador também. Você teve uma vivência, eu tive outra. O Alexandre teve uma outra vivência, foi repórter numa outra época, viu um outro tipo de abertura à imprensa dos treinos. Isso eu acho que é muito legal porque a gente consegue, né? A gente vai se completando nessa nossa troca e cada um traz a sua experiência. Então quando o Michel diz que é normal, a gente tem que levar isso em conta, né? Se o cara que viveu ali falou que isso acontece no treino, então, porra, quem sou eu para falar que o Neymar não deveria fazer isso? Porque de fato acontece. E assim, acontece quando a gente joga pelada de segunda à noite ou quando a gente joga bola. Acontece também, às vezes a gente sai um arranca-rabo ali que a gente depois pensa, puta, não precisava ter feito isso, né? E o Alexandre trouxe também, né, a experiência dele como repórter de ter visto isso até com alguma frequência ao longo da carreira. O que pega pra mim é essa questão da Copa e do que tá em jogo pro Neymar, né? Tem também a questão do relacionamento com o próprio Robinho, porque é um cara que ele conhece, né, desde que nasceu. Ele provavelmente pegou o Robinho Júnior no colo, pela amizade que tem com o Robinho pai, né? Jogaram juntos e tudo mais, e são amigos. Mas eu acho que tem o que está em jogo para o Neymar, às portas da Copa do Mundo. É o tipo de notícia que certamente não o ajuda, ainda mais com um técnico como o Ancelotti, que é um cara, como a gente já falou algumas vezes aqui, gosta de avaliar ambiente, gosta de avaliar como é que o cara lida com os colegas, como é que é o cara no dia a dia do treino. E o Ancelotti certamente já viu coisa pior em treinos no Milan, no Real Madrid, nos times que ele comandou. Nego saindo na mão, briga em vestiário. Ele certamente já teve essa experiência. Mas pro Neymar,
que é um jogador que o Ancelotti não teve ainda oportunidade de ver de perto, de trabalhar com ele no dia a dia ali da seleção, eu acho que é um episódio que pode pesar. O que pega o ponto para mim aí da questão é o que está em jogo para o Neymar. Certamente não é um episódio que o ajuda na missão de ir para a Copa do Mundo. Mas, como o Michel falou, como o Alexandre falou, acontece, é do jogo, no treino ali, cabeça quente, um lance que às vezes o cara, não é legal, um moleque que tá, né, metendo uma perna desgraçada, no caso do Robinho Júnior, né, o Neymar talvez pensou, falou, é hora de dar um corretivo, né, acontece. Mas para mim o ponto aí é o Neymar talvez avaliar que, ele tem muito mais em jogo do que fazer isso dessa maneira. Tava sentar e conversar com o moleque, tivesse sido... Mas quem sou eu? Eu não treinei, eu não jogo futebol de alto nível e sei que esse tipo de coisa pode acontecer. Michel. Não, Bruno, vou te falar, tem uns aí que precisa de uns puxão de orelha mais pesado, tá? Porque eu vou falar, se fosse o meu filho, eu chegando atrasado no treino, prejudicando todo mundo, eu ligaria pro Neymar e falava, pode dar 3 rapas nele. Pode dar 3 rapas nesse moleque aí, manda um zagueiro dar 50 porradas nele pra ele entender. Porque é o sonho da vida dele, cara. O cara tá realizando um sonho... Usando a camisa 7 do pai, vestindo a camisa do Santos, jogando ao lado do Neymar. Então, assim, é a realização de um sonho. E agora é o momento, ainda mais hoje em dia, que moleques com 16, 17, 18, 19 anos já estão milionários, já estão sendo vendidos por rios de dinheiro para a Europa. Então, assim, lógico, se você conversar aquele lado mais psicológico e o moleque entender... Mas, cara, é isso que eu falei antes, o dia a dia é totalmente diferente, às vezes você precisa, sim, ser um pouco mais severo e puxar a orelha dessa molecada, cara, porque essa molecada, hoje com internet, ganhando rios de dinheiro tão cedo, acaba se perdendo. E aí você vê que o moleque ali com 17, 18 anos, perdido, você começa a pensar, o que eu posso fazer para botar esse moleque nos eixos, e ele focar no trabalho, não fazer mais esse tipo de atitude que é chegar atrasado, como o próprio Jairo falou que possa ter acontecido com o Robinho Júnior, para ele entender e entrar nos eixos. Eu posso até contar para vocês aqui, vocês lembram aquela vez que o Roger Guedes no Palmeiras, a gente amarrou ele e tal, e deu uma polêmica do caramba? Vocês lembram disso? Na trave, né? Amarraram na trave, né, Michel? Então, vamos rapidinho. Pra gente encerrar. Cara, vai. Roger Guedes, campeão brasileiro com o Cuca, moleque, um talento gigantesco. Ele descobre que não vai ser titular, pega as coisas dele e vai embora pra casa um dia antes de um jogo da Libertadores. Chega pra nós que o Roger, que o Eduardo Batista não queria mais trabalhar com o Roger, só que a gente falou, cara, a gente não pode perder esse cara. Esse cara é muito importante pra gente. A gente conseguiu trazer ele de volta, o clube não dá a multa a ele, e a gente falou, o que nós vamos fazer? Vamos dar um corretivo. Um corretivozinho básico. Só que o moleque novo, ele correu aquele CT inteiro. Aí irritou mais a galera, fez 50 negros correr atrás dele. A hora que a gente pegou, amigão, esquece. E o que aconteceu? Depois o Roger tá aí, fazendo a carreira. Não tô dizendo que isso foi mas ele entendeu, não aconteceu mais e ele seguiu aí na carreira dele. Então, às vezes é que o nosso dia a dia é totalmente diferente. Se a gente tiver que expor aqui tudo que acontece, vocês vão ficar de queixo caído. Mas isso faz parte. Acredito, as histórias são maravilhosas. A gente está caminhando para o final, tem mais um assunto ainda, mas quero ir pro chat aqui rapidamente, tá? O Gilson, por que a mídia cogita Neymar na Copa? Que puxa saquismo é esse? Porque ainda não teve a convocação, amiga, só dia 18. Se ele estiver na convocação, a gente fala, se não tiver, a gente fala. O Edu Restauro, Romário em 2002 estava 10 vezes melhor que o Neymar hoje, não foi para a Copa, o resto é história, isso de fato aconteceu. Murilo Grande perguntando aqui se foi o Mário Sérgio, acho que a história que eu contei ali de entrar armado em campo, não foi o Mário Sérgio não, mas eu não vou contar sem dar a versão do jogador que estava lá, tá? E também comentou que o Rafael, goleiro de São Paulo, é nota 6. Infelizmente é o que cabe no bolso de São Paulo, isso é verdade. E também o 2T Marques, dizendo que time, sou fã, muito obrigado, hein? Por falar de time, vamos mudar agora de assunto antes da gente encerrar. O Atlético Mineiro, hein?
afastou um pouco da crise, será ou não, depois da vitória do Barba e do seu elenco contra o Cruzeiro no Clássico Mineiro por 3-1. O que você acha, Alexandre? Afastou a crise? Ô Jairo, o futebol é o seguinte, né? O futebol, principalmente nos tempos de redes sociais, né? É o melhor time da última semana, né? É o craque do último jogo, é uma coisa muito momento, né? Então, o nível de cobrança, ele é muito exagerado e ele é muito instantâneo, né? Porque eu imagino que o Michel, por exemplo, talvez tenha vivido até essa transição, né? O período pré-redes sociais, a cobrança existia, mas não era essa cobrança de invasão de perfil de família, de jogador, de um erro num jogo ser a crucificação do atleta. É um período muito complicado. Então, quer dizer, o imediatismo ele é muito forte no futebol. Agora, de toda forma, foi uma resposta muito importante, tá? O Flamengo vinha na última rodada do Brasil, o Atlético vinha na última rodada do Brasileiro de uma goleada de 4-0 pro Flamengo dentro de casa, em que a estratégia de jogo do Barba foi equivocada. Ele faz uma correção de rota para encarar o Cruzeiro no Mineirão, com mais de 90% da torcida do Cruzeiro no estádio, né? O Atlético teve 2.500 ingressos apenas para sua torcida. Ele faz uma correção de rota, faz uma estratégia de jogo que anula completamente o Cruzeiro e, mais do que isso, que potencializa o time dele. Então, se a gente for pegar na frieza, foi praticamente um jogo de um time só. Praticamente só o Atlético jogou. Até porque eu acho que você ter uma estratégia de jogo defensiva não tem nada de errado. É uma maneira de se jogar futebol também. Só que o Atlético foi muito mais do que um time que se defendeu bem. Foi um time que estava completamente preparado para poder contra-atacar e para poder utilizar o espaço que o Cruzeiro oferecia. Então construiu uma vitória indiscutível. É sem dúvida um resultado que dá muita força, dá muita moral e que sim pode significar uma reviravolta, pode significar um novo momento, até porque o Barba deixou de utilizar, por exemplo, nessa partida e nem nas substituições. E o futebol hoje, eu acho que ele é feito com o treinador considerando as 5 substituições, até pela intensidade do jogo e pela maratona de jogos, mas ele deixou de usar no clássico, e estavam no banco de reserva, jogadores do nível do Alexander, do Gustavo Scarpa, que foi craque do Brasileirão de 2022, e do Dudu, que foi craque do Brasileirão de 2018. Então eu acho que ele dá uma resposta do ponto de vista recuperação do Atlético, e dá inclusive uma resposta do ponto de vista assim, olha, a turma vai ter que se entregar para jogar comigo. Então eu acho que é um resultado que pode sim mudar a temporada do Atlético, porque foi muito impactante. O favoritismo do Cruzeiro era inegável, todos os fatores que dito favoritismo estavam ao lado do Cruzeiro, jogava em casa, vivia o melhor momento e tem o melhor time. E o Atlético conseguiu reverter tudo isso, e não por acaso, reverteu tudo isso porque teve uma estratégia de jogo que superou e muito a do adversário. Muito bem, gente, já são 11h04, tá chegando o momento final aqui da nossa live. Quero agradecer a presença de todos vocês, você com a gente aqui também no chat, muito obrigado. Quero chegar na próxima vez aqui na nossa meta de 50 likes. O Celso Souza Júnior disse que é complicado, provavelmente alguns dos assuntos que a gente conversou aqui. Para fechar a nossa enquete que estava no ar, em Corinthians corre risco de ser rebaixado? 67% dizendo que sim, 33% dizendo que não. Michel Bastos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até quinta. Até quinta-feira, Jairo, Bruno, Alexandre, valeu. Quinta-feira, tamo junto novamente. Bruno, muito obrigado também. Valeu, Jairo. Estaremos de volta, como sempre, aqui. Alexandre, um abraço, muito obrigado. E obrigado aos amigos da Itatiaia. Valeu, Jairo, Bruno, Michel, um abraço. Valeu, gente, é isso. A gente volta na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com convocação CNN. Se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube. Ative o sininho e não deixe de entrar no site da CNN Brasil. Lá a gente traz informações todos os dias do mundo esportivo pra você. Tem matéria minha, tem matéria do Bruno, tem matéria de todo mundo, os comentários aqui do Alexandre, do Michel, tá tudo lá. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.